Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O médico francês Guy Patin descreveu em 1692 a primeira condição clínica de fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP, uma doença misteriosa que transforma suas vítimas lenta e irreversivelmente em uma massa de osso sólido. Sistemas esqueléticos saudáveis se unem graças a ligamentos e tendões. A figura esquelética que fica suspensa nas aulas de ciências ensina isso. Remova os tecidos conectivos e a estrutura cai, formando uma pilha de ossos soltos. A FOP, no entanto, enrijece os tecidos finos, como músculos e tendões, dando ao corpo uma espécie de armadura de ossos. Preste atenção no caso de Nancy Sando, vítima da FOP. Aos 5 anos de idade, os médicos diagnosticaram um nódulo na parte de trás de seu pescoço como um câncer terminal e lhe deram 3 meses de vida. Mas ela não morreu. Nenhum tumor cresceu. No entanto, seus ossos cresceram. Os médicos começaram a suspeitar de uma enfermidade nos ossos. Quando ela estava com 35 anos, sua estrutura ficou em uma postura semi-ereta, inclinada levemente na altura da cintura. Seu pescoço ficou travado, a mandíbula fechada e os cotovelos fixos em ângulos retos. Ferimentos muitas vezes fazem com que a FOP se propague. Os ossos reagem de forma exagerada a uma contusão ou fratura, espalhando-se como cimento pelo sistema. O padrão é previsível. O pescoço e a espinha são os primeiros a endurecer, depois os ombros, o quadril e os cotovelos. Ao longo dos anos, a doença pode prender o corpo inteiro, de trás para frente, da cabeça aos pés, de modo proximal a distal. O gene anormal da FOP tem um objetivo: enrijecer o corpo um pouco mais a cada dia. Por mais trágica que seja esta doença, as escrituras descrevem uma doença ainda pior. Não a calcificação dos ossos, mas a calcificação da vontade. Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Estas foram as palavras de Deus a Moisés no Monte Sinai, reproduzidas em Êxodo, capítulo 32, versículo 9. A deslealdade dos hebreus adoradores do bezerro deixou Deus impressionado. Deus dera a eles um lugar de honra em seu grande espetáculo no Êxodo. Eles viram a água se transformar em sangue, o céu do meio-dia passar a ser o céu da meia-noite, o mar vermelho se transformar em um tapete vermelho e o exército egípcio tornar-se isca para peixe. Deus dava o maná com o orvalho da manhã, codornizes com o sol do entardecer. Ele ganhou a confiança do povo. Os ex-escravos testemunharam 1 milênio de milagres em questão de dias. E não obstante, quando Deus chamou Moisés para uma reunião de cúpula, o povo entrou em pânico como pintinhos sem a mãe. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Êxodo, capítulo 32, versículo 1. O escorbuto do medo contagiou todos que estavam no acampamento. Eles fizeram uma vaca de metal e conversaram com ela. Deus, escandalizado com o culto de louvor ao animal, ordenou que Moisés descesse e fosse ter com seu povo, um povo de dura cerviz que se desviava do caminho ordenado por ele. Você se lembra de como a FOP se espalha em uma resposta doentia à dor? Nosso coração endurece em uma reação doentia ao medo. Vocês repararam que a presença do medo nos hebreus não incomodou Deus? O que incomodou foi a resposta deles ao medo. Nada os convencia a confiar em Deus. As pragas não convenceram. A libertação da escravidão não convenceu. Deus lançava luz no caminho deles e fazia cair comida no colo deles, e ainda assim não creram em Deus. Nada penetrava o coração deles. Eles estavam duros como pedras, eram teimosos. O pão de açúcar é mais flexível, uma bigorna é mais macia. O povo era tão sensível quanto a imagem de ouro que ele adorava. Mais de 3.000 anos se passaram e nós entendemos a frustração de Deus. Voltar-se para uma imagem em busca de ajuda? Que estupidez! Enfrentar seus temores pondo-se diante de uma vaca? Uma grande estupidez. Optamos por terapias mais sofisticadas, ir a festas para tirar a barriga da miséria ou sair às compras para estourar o orçamento.
Curvamo-nos diante de uma garrafa de uísque ou nos atiramos em uma semana de trabalho de 80 horas. Progresso? Dificilmente. Ainda enfrentamos os temores sem nos colocarmos diante de Deus. Ele envia manifestações de poder que se assemelham às do Êxodo. Pores do sol, noites estreladas, oceanos imensuráveis. Ele resolve problemas como os do Mar Vermelho e faz cair bênçãos do céu como maná da manhã. Contudo, basta surgir uma crise, basta Moisés desaparecer por algumas horas e nós criamos uma tempestade que se transforma em caos. Em vez de nos voltarmos para Deus, nos desviamos dele, endurecemos nosso coração. O resultado? A insensatez de adorar a vaca. Os de coração duro andam na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Meça o pulso irregular do coração de pedra. Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, havendo perdido todo o sentimento, entregaram-se à dissolução para cometerem toda a impureza. Os agentes funerários dariam um diagnóstico bem claro. Não é de admirar que as Escrituras digam que o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Pode conferir. Procure em Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Mas as coisas pioram. O coração endurecido arruína não somente sua vida, mas a vida de seus familiares. Como um exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus identificou o coração endurecido como a seta demolidora de um casamento, resultando no divórcio. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio, não foi assim. Quando uma ou as duas pessoas no casamento deixam de confiar em Deus para salvá-lo, elas assinam a certidão de óbito do casamento. Elas rejeitam aquele que pode ajudá-las. Karen Hill, minha assistente executiva, viu o resultado de tal teimosia em um pasto. Uma vaca meteu o focinho em uma lata de tinta e não conseguiu tirá-lo. As vacas com o focinho preso em latas não conseguem respirar bem e não conseguem beber ou comer. A vaca e seu bezerro estavam em perigo, uma séria situação de ordem bovina. A família de Karen saiu para ajudar, mas quando viu o grupo que iria resgatá-la se aproximando, a vaca correu para o pasto. Eles foram atrás dela, mas ela escapou. Perseguiram aquela vaca por 3 dias. Toda vez que o grupo se aproximava, a vaca corria. Por fim, usando caminhonetes e cordas, eles a encurralaram e tiraram a lata de seu focinho. Você viu alguma pessoa com o nariz na lata recentemente? Almas desnutridas? Corações desidratados? Pessoas que não podem respirar fundo? Tudo porque elas metem o nariz onde não deveriam e quando Deus vem para ajudar, elas fogem. Quando bilhões de nós imitam a vaca, o caos vem à tona. Nações de pessoas teimosas, esquivando-se de Deus e chocando-se umas nas outras. Corremos, morremos de fome e lutamos. A loucura é decorrente de narizes presos nas latas. Não é este o mundo que vemos? Este é o mundo que Deus vê. Contudo, este é o mundo que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo de coração duro e de dura cerviz. Curvamo-nos diante de bezerros folheados a ouro. Não obstante, Ele nos ama. Metemos o nariz onde não deveríamos. Ainda assim, Ele vem atrás de nós. Corremos daquele que pode ajudar, mas Ele não desiste. Ele ama. Ele vem atrás de nós. Ele persiste. E de vez em quando, um coração começa a amolecer. Que seu coração seja um deles. Sabe como? Não esqueça o que Deus tem feito por você. Jesus realizou 2 milagres de multiplicação do pão. Em um deles, ele alimentou 5.000 pessoas e no outro 4.000 pessoas. Não obstante, seus discípulos, que testemunharam os 2 banquetes, se preocuparam com despensas vazias.
Em Marcos, capítulo 8, versículos 17 e 18, ouvimos a reprimenda de um Jesus frustrado. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Não vos lembrais? Memórias curtas endurecem o coração. Anote com cuidado as bênçãos de Deus. Faça como Davi. Eu te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Salmo 71. Faça um catálogo dos atos de bondade de Deus. Medite neles. Ele tem alimentado você, tem conduzido você e ganhado sua confiança. Lembre-se do que Deus tem feito por você. E reconheça o que você tem feito contra Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 10. Amontoar pecados é algo que nos endurece. Confessá-los nos amolece. Quando eram pequenas, minhas filhas gostavam de brincar com massinha. Faziam figuras com argila mole. Se elas se esqueciam de fechar a lata com a tampa, a substância endurecia. Quando isso acontecia, elas traziam a lata para mim. Minhas mãos eram maiores, meus dedos mais fortes. Eu conseguia amolecer a massa empedrada. Seu coração está duro? Leve-o ao seu pai. Você está apenas a uma oração de distância da ternura. Você vive em um mundo endurecido, mas não precisa viver com o coração de pedra.